Olá, meus amigos, segunda-feira da 30ª semana do Tempo Comum. São Paulo, na carta aos Romanos, hoje dá uma atenção especial à figura e à missão do Espírito Santo. Ele diz assim que todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Deixar-se conduzir pelo Espírito de Deus significa aí ouvir o Espírito, ouvir o que o Espírito tem a dizer a mim e deixar que ele guie a minha vida, que ele impulsione a minha vida para a direção certa. Então veja, gente, quem é batizado sacramentalmente se torna filho de Deus, mas é verdade que depois do batismo pode ser que eu escolha viver uma vida mundana, e essa escolha borra o meu rosto de filho de Deus. Eu sou filho de Deus pelo meu batismo, mas eu não sou impulsionado pelo Espírito, eu não sou movido pelo Espírito, então é pior. É pior do que se eu não fosse batizado. Porque eu tenho em mim a graça, eu escondo ela numa gaveta lá no fundo do meu coração e eu ajo como se ela não existisse. Então, para eu, de fato, ser agente da filiação divina nesse mundo, ou seja, para parecer com o Filho de Deus, eu preciso me deixar impulsionar pelo Espírito que dentro de mim clama Abá, Pai. Move os meus lábios e o meu coração a ter aquela relação que Jesus tem com o Pai desde toda a eternidade. E essa relação, a participação nessa relação foi dada a mim de presente. E às vezes a gente esquece disso e não aproveita. Gente, o evangelho de hoje mostra Jesus entrando numa sinagoga num dia de sábado. Tinha ali uma mulher que havia 18 anos, estava com um espírito que a tornava doente, assim o evangelho descreve. E essa doença era basicamente o fato dela ser encurvada e incapaz de se endireitar. Fisicamente parecia simplesmente uma questão de problema de coluna, não é? Mas como o evangelho ele nos leva a enxergar problemas mais profundos do que aqueles que são visíveis fisicamente, o significado espiritual deste ser encurvado é a impossibilidade de enxergar o para-quê da minha vida e perceber que a minha vida foi preparada para o céu. Uma pessoa encurvada não é só uma pessoa com as costas com algum problema. Uma pessoa encurvada ela tem um olhar limitado à medida de que ela não consegue olhar com facilidade nem para o alto, para o céu, que é a minha pátria, a pátria que Jesus ofereceu para mim, e não consegue olhar para frente, não consegue ter grandes perspectivas, não consegue... É aquela pessoa desanimada, É símbolo da pessoa que está vertida sobre si mesma, que talvez parou nos seus problemas e não enxerga além deles, vê a vida de um modo muito limitado, muito cinza, não enxerga cores, não enxerga além dos problemas, não enxerga, em suma, o céu para o qual ela foi destinada. Quando Jesus cura essa mulher, faz com que essa mulher enxergue mais além. Essa mulher, de certa maneira, é o germe da igreja que nasce entre os judeus, mas que se continuar praticando a fé da antiga aliança, ficará vertida sobre si mesma e não vai enxergar um horizonte muito mais vasto, que é a vida com Jesus, a vida não na terra prometida, como os judeus acreditavam, mas no céu prometido. O horizonte é muito mais vasto, então eu preciso me desencurvar. Israel precisava se desencurvar. A igreja quer oferecer essa notícia pra gente. A minha vida é mais do que aquilo que eu enxergo, é mais do que os meus problemas, é mais do que disseram, quando me ofenderam, disseram contra mim, é mais do que aquilo que eu já pratiquei de errado. A minha vida
é muito mais. E aí eu acolho aquilo que Santa Teresinha do Menino Jesus disse. Eu sou o que Deus pensa de mim. Eita, coisa linda. Eu sou o que Deus pensa de mim, não o que a vida me fez pensar sobre mim mesmo. Olhar mais longe, olhar para o alto. Alguém encurvado não faz isso. Então peça a Jesus a cura desse desânimo, a cura dessa visão estreita. Se desencurve aí, meu irmão, em nome de Jesus, para olhar para frente, para ver que tua vida é mais, para ver que Jesus está te chamando lá na frente, a você caminhar, a crescer, tá bem? Que Santo Antônio de Santana Galvão, santo brasileiro que hoje comemoramos, interceda por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.